Antes do PRH eu tinha feito, acho que foram 2 entrevistas. Aquela coisa, prolixo, vamos falando, sem se preocupar com o tempo do recrutador. Nenhuma das 2 eu tive resposta. Mas assim, sem a tua mentoria, talvez eu não tivesse conseguido. Porque eu não ia saber como contar as minhas histórias, que números pegar, o que eu fiz, o que eu não fiz, pontos fortes, pontos fracos, conhecimento mesmo, eu me conhecer. E nessa entrevista específica da empresa que você passou, como é que foi? Ali, o recrutador era externo, então a entrevista foi direto com o gerente de TI. Aí, contei toda a história. A entrevista da manhã foi umas 11 horas. Quando deu umas 4h30, me mandou mensagem. E aí, vamos trabalhar com a gente? Deu, como assim? Não, mas vocês não vão falar com mais gente? O gerente gostou de você. Topa? Deu, tá bom. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas que conseguiram emprego com as técnicas que eu ensino por aqui. Tudo bem, Renatão? Tudo ótimo, Rick. Prazer estar aqui com vocês. Top, Renatão. Renatão, você conseguiu emprego com as técnicas e o método PRH? Sim, com certeza. Conseguiu quanto tempo? 2 meses. 2 meses, cara! Que coisa boa. Vem cá, você conseguiu esse emprego para qual área? Foi área de dados, analista de dados mesmo. Estava procurando tanto analista como engenheiro e me apareceu essa oportunidade em analista, empresa boa, com possibilidade de depois ir para a área de engenharia. Vamos ver. Com possibilidade de crescer dentro da empresa. Sim. Que coisa boa, cara, que coisa boa. E vem cá, antes de me conhecer, você já estava tentando há quanto tempo? Tá, eu fui desligado em fim de novembro de 2024. Você já trabalhava com dados? Já tinha meus mais de 10 anos, história longa. Daí eu fui desligado no fim de novembro. Em dezembro, fiquei meio de férias, mas procurando recolocação. Tava difícil, mas eu vi que o mercado estava aquecido, porque, por exemplo, no dia 30 de dezembro, tinha vagas sendo publicada na GUP. Daí eu vi, tá bom, o negócio tá indo. Só que eu vi que, para mim, não estava indo tão bem. Daí eu, comecinho de janeiro, conheci vocês, foi anúncio no LinkedIn. No LinkedIn? Que legal. Foi no LinkedIn. No LinkedIn, não, desculpa. No Instagram. No Instagram. Foi no Instagram. Aí vi alguns outros, mas sabe como, tipo, eu vi que era muito blá 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 dos outros cursos. Aí eu falei, não, vamos ver aqui, vai ter esse cursinho gratuito, vamos tentar fazer, né? Vamos ver o que acontece. Daí... No vídeo curto que você deve ter visto meu, ou não sei se foi uma publicação também, mas não deu a impressão também de que era blá blá blá, ou 51 dias, enfim, que ia ser mais um charlatão? Olha, vou te falar aqui um pouco. Mas eu falei, bom, tudo bem, aqui pelo menos tá dando um curso gratuito, 3 aulas gratuitas para a gente poder conhecer o processo, né? E como eu já tinha feito outros cursos de investimento e tudo mais, já conhecia esse método, né? 3 aulas para a gente conhecer pelo menos uma parte do processo e depois a gente, querendo, pega um curso mais completo de 1 ano, coisa mais assim, né? Fiz o curso gratuito e daí, na última aula, acabei decidindo fazer, que eu não ia fechar. Ah, você entrou na aula inaugural quando a gente faz aquele momento lá, tipo, aberto? Ou foi ou você já entrou logo de cara assim? Quando abriu o carrinho, você já entrou no primeiro dia? Não, eu fiz as 3 aulas gratuitas. Tá. Né? Eu até podia ter feito. Teve alguma aula de aquele que você faz de imersão antes, né? Fora dessas aulas gratuitas, né? A apresentação. Sim. Eu recebi o convite e daí falei, poxa, gente, já vou fazer o curso, para que eu vou fazer mais esse, né? Mas depois eu vi que podia ter feito. Ia ajudar muito também. Aí, no último dia
que resolvi fazer. Não sei se você lembra, no primeiro dia das 3 aulas gratuitas, eu fui um dos primeiros que colocou o LinkedIn, que daí você até coloquei, daí falou, não está aparecendo. Daí eu tive que corrigir o URL, que eu usava tão pouco o LinkedIn, que eu nem lembrava a minha URL no LinkedIn. Eu não lembrava. De tão largado que era o meu LinkedIn. Sim. Daí na terceira aula, eu vi tudo mais, fiz anotações, daí eu fiquei, vou fechar ou não? Vou fechar ou não? Vou fechar ou não? Eu lembro que eu terminei, você terminou, começou toda a parte normal de venda, daí eu falei, tá bom, não vou fechar. Daí eu até encerrei o vídeo, né? Daí eu sentei um pouco, falei, mas e se eu não fechar e não conseguir uma recolocação? Aí o medo começou a bater. Daí eu falei, é melhor eu ter alguém para me ajudar do que tentar sozinho. Aí eu entrei de novo, peguei a parte de pagamento, e aí é que eu fiz aí fechei. Que legal, cara, que legal. E como é que você tinha, naquele momento, como é que você teve segurança de que eu seria esse apoio que ia te ajudar nessa jornada e não seria mais um charlatão que ia vender o curso e assumir? Pela história dos seus dedicados especialistas, eu já tinha visto, acho que eu vi 1 ou 2 do YouTube, e eu pensei, se tá me dando essa parte gratuita pra gente, o pago vai ser absurdo, né? Vai ser muito mais coisa. Tipo, dava para ver que não era, que aquilo era assim a pontinha do iceberg, aqueles 10% que dá para liberar tranquilamente, para falar, olha, vem que tem mais. Foi a segurança mesmo. Que legal. Que legal. Quando você entrou, você percebeu que realmente tinha mais? Foi Sim. Mais do que você esperava? Sim, muito mais. Assim, não dava nem para imaginar o tanto de coisa quando a gente viu lá. Tantas aulas. Daí eu falei, como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? Né? Daí, sorte ou azar, como estava desempregado, falei, sinceramente, vai ser 7, 8 horas por dia maratonando aqui. Que legal, cara. Seguindo, daí a comunidade do bem, né, o pessoal ajudando, um ajudando o outro, vamos lá e... Não entendi isso! É isso! Não entendi aquilo! Daí um ia ajudando o outro, vocês dando todo o suporte, né? Vocês da RIC, carreira. Uhum. Que legal. E vem cá, eu sempre, até os dedicados especialistas, eu não sei quais foram que você assistiu, tá? Mas todo mundo fala da comunidade. Eu sempre falo da importância da comunidade. Mas tem muita gente que não acredita como que a comunidade é importante nessa jornada. Como é que é para você esse processo da comunidade? Não, é importantíssimo, porque é que nem o pessoal fala, né? Outros dedicados comentaram, e é verdade, quem está assim, no nosso círculo em volta, entende, tá bom, tá desempregado, mas não é a mesma coisa, porque é a vivência da mesma situação. Então, um apoia o outro, um ajuda o outro, né? Porque na própria parte do curso, tem vocês. Só que a gente também, um ajuda o outro. Não entendi isso. Não adianta eu comentar com alguém de fora. Poxa, não sei o que é tal coisa. Daí, não entendi isso aqui. O pessoal vai falar, não faz, não é importante. Só que não. Tudo, toda a parte dos módulos, tudo é importante. Que legal. Que legal. Dentro do PRH, assim, se você pudesse elencar, assim, qual parte foi a mais importante para você, o que você diria? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Isso é como você relembrar toda a sua carreira, todo o seu histórico, é uma forma única. E que a gente não dá importância no dia a dia. A gente não lembra, a gente não adianta, a gente não consegue lembrar de tudo que a gente fez.
Então, o método de, olha, tenta lembrar tudo, tenta lembrar, pegar os números, destrincha toda a tua carreira. A gente não faz no dia a dia. Não adianta. Total. Total. E você, até para quem estiver assistindo isso aí, que for da turma 10, que for da turma 11, você foi um dos responsáveis por falar, Rick, bota o caçar os números antes da aula do LinkedIn. Para acelerar o resultado da galera quando for arrumar a casa. E eu acho que tá dando certo, viu, Renatão? A galera da turma 10 aí, depois que foi a turma depois da sua, agradeceu, porque o método dele é vivo, né? Ele vai, tipo, construindo junto com vocês. Por isso que eu falo com a comunidade também. A gente tá criando uma inteligência coletiva de, funcionou isso aqui não deu certo, vamos fazer isso aqui e tal. Uhum. Mas eu acho que, se não me engano, você é o dedicado especialista número 133. Opa! O método, ele tá mais do que validado, né? Mais do Com que validado. certeza. De que realmente todo mundo consegue, é só se dedicar, né? Sim. Assim, é uma aula que a gente tem que se dedicar, tem que aprender, vocês dão todo suporte, né? Lógico. Mas, assim, é a gente, cara. Não adianta pensar que é um curso fácil. Ele é fácil. O pior é que é o seguinte: depois que você aprende, você fala, é isso? De tão óbvio que é. Sim. Só que o problema é conseguir chegar no óbvio. Total. Esse que é o difícil. E assim, a gente sabe que é tudo... essa parte de carreira, de currículos, é um organismo vivo, praticamente. A cada semestre está mudando alguma coisa. Não adianta querer aplicar o que o pessoal me falava, sei lá, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Não, já mudou coisa. Perfeito. E o curso, vocês estão preparados para isso. Qualquer coisa nova, tem isso, muda aquilo, muda isso. Pois é. Não, eu tô passando de comunidade de Gup Expert, né? E aí, toda vez que tiver uma atualização da Gup, eles vão falar lá. E eu vou sempre passar isso para vocês. Sempre, porque uma das coisas que a gente aprende no PH também é que, por mais que as pessoas tenham ranço, por mais que as pessoas tenham ódio, esses ATS, Gup, Cato, Vagas.com, Indeed, o grande problema não é a ferramenta em si, e muito mais o ser humano. Ou nós, candidatos, que não sabemos ter um bom cadastro, ou os executadores do outro lado, que infelizmente não se organizam, né? Para poder fazer uma boa gestão da plataforma. Você, como é que era seu sentimento desse site de vagas, Renatão? Olha, era misto. Ao mesmo tempo, assim, eu sei que eu sou dentro de 1 milhão de candidatos. Então, eu tinha essa noção, que nem vem o pessoal, não, a GUP não funciona, a GUP isso, a GUP aquilo. Não é a GUP. Porque é que nem você fala, né? É só uma ferramenta. A vaga, ela tá na GUP, tá no LinkedIn, tá na Cato, tá num grupo de WhatsApp. E assim, o recrutador ele vai receber um monte de candidatos. Não é a ferramenta que vai te dispensar. Pelo menos não oficialmente. Sim. Que bom que você tinha esse entendimento. E você chegou a ter algum resultado positivo em alguma dessas ferramentas? Na própria GUP, eu acho que teve que assim, eu tive algumas entrevistas, só que agora eu já não lembro por qual ferramenta que eu tinha me candidatado. Sim. Acho que 1 ou 2 foi pela GUP. Que legal, cara. Que legal. Acho que sim. Que legal. Mas aí sempre foi aquelas entrevistas assim, tá bom, gostamos de você. Tá bom. Na semana seguinte, você tentava falar com eles, estamos aguardando. Espera mais uma semana. Estamos decidindo. Espera mais uma semana. Olha, a vaca foi cancelada, mas tem uma outra aqui para você. Começa tudo de novo. Daí você fala, isso desanima também. Total. Independente de você estar seguindo algum método, ter todo um suporte, começa a desanimar. Não adianta. Com certeza.
Você Com chega uma certeza. hora que você fala, tá, sou eu, é a vaga, tem que virar Uber? Não sei. Chega uma hora que você fala, tá, e aí? E teve uns momentos que eu desmotivei, infelizmente, assim. Você tem até a frase, né? Aproveita os dias bons, descansa nos ruins. Depois que eu consegui a minha vaga, eu até percebi que eu deveria, tipo, tudo bem, descansa nos ruins, mas eu não podia deixar os ruins me tomarem conta. Talvez esse foi um erro meu. Porque eu tinha um dia ruim, ia dormir, no dia seguinte eu acordava ruim ainda, acordava ainda desmotivado. E isso tira tempo. Não adianta. Tira a motivação. Então, assim, a gente pode se permitir os dias ruins, sem problema, mas sabendo que no dia seguinte virou a página, começa de novo, mesmo que durante o dia você dê aquela desmotivada, mas no dia seguinte começar motivado de novo. Senão não adianta. E Renatão, nesses momentos que você teve de dias bem ruins, assim, o que que fazia, o que que aconteceu? Não sei se você lembra alguma situação que fez você voltar a ter um dia bom. Até para inspirar outras pessoas que estão no PRH passando por isso, tá? Contas, claro, sempre, né? Mas acho que era mais um pouco assim, o dia após o outro. Daí, às vezes, um dia ruim, no outro dia ruim, desmotivado, daí no terceiro falava, não, tá bom, vai. Deixa isso de lado e vamos lá. Né? Daí, às vezes, continuava procurando um emprego, ou continuava em algum curso que eu estava fazendo, e ia seguindo. Né? Teve um período, acho que talvez até por isso que demorou um pouco mais a minha candidatura, teve umas 3 semanas que eu fiquei mais focado em curso do que em procurar efetivamente um emprego. Então, teve 3 semanas que eu mandei uma candidatura por semana. Caramba. E mesmo assim, estava com 3 vagas quentes. Quer dizer, se eu tivesse não desmotivado tanto, talvez tivesse vindo mais rápido o curso, a recolocação. Sim. Talvez. Ou não. Nunca vamos saber, né? Não dá para saber. Porque também, tem uma coisa também que acho que eu não tinha comentado. Mais não sei se é uma obra do acaso, destino, intervenção divina ou o quê? Que essa vaga, ela não veio de nenhuma dessas plataformas. Veio de um grupo de WhatsApp. A vaga Olha, que que eu legal. consegui. Eu me candidatei, teve a entrevista no dia seguinte, e no mesmo dia eu já fui contratado. Foi Caramba. no mesmo dia. O processo durou 2 dias, de inscrição Não, até a contratação. sim, sendo que deveria ter sido um só, porque o gestor que me entrevistou era para ter me entrevistado no mesmo dia que eu me candidatei. Só que daí teve um problema, jogou para o dia seguinte. Aqui é onde entra um pouco do... Será que era o tempo para ser... para demorar mesmo para eu encontrar essa vaga ou não? Porque a entrevista e a contratação foram no dia 19 de março, que é dia de São José. A paróquia aqui do lado da minha casa é São José Operário, que é para as causas dos desempregados, Caramba. específico, né? Sim. Que se comemora no dia 1º de maio. No dia 19 de março, eles também comemoram, eles fazem comemoração dupla, São José e São José Operário, na mesma... Eu fui, né, fiz a entrevista, fui lá e fiz uma prece pedindo a recolocação. Intervenção divina, uma prece para o patrono, o santo dos desempregados? Eu não sei. Cara, que bonito, cara. Que Pode ter bonito, velho. sido? Eu não sei. Não dá para saber. Não dá pra saber. Cara, que Será que bonito. o tempo que eu fiquei 3 semanas ruim para de repente aparecer essa foi por essa causa?
Não dá para saber. Não dá pra saber. E aquilo, né? Às vezes a gente quer no nosso tempo, mas Deus sabe qual o tempo de cada um, qual é a vaga ideal para cada um. Muitos Sim. dedicados especialistas que conseguem emprego depois de 51 dias falam, Rick, era para ser. Provavelmente se fosse menos de 51 dias não seria do jeito aqui que eu tô, com a possibilidade de crescimento que eu tô, nos formatos Exatamente. que eu consegui. Então, por mais que a gente queira, e é engraçado, né, Renatão? Eu não sei se você percebe isso na comunidade do PRH. 51 dias, ninguém nasceu. Tipo, fiquei desempregado. Meu objetivo é conseguir emprego em 51 dias. Ninguém fala, meu objetivo é conseguir emprego em 51 dias. Meu objetivo é conseguir emprego. Bom, 51 dias eu coloco isso como homenagem para meu pai. Sempre falei isso, né? Que tinha esse projeto exatamente. também. Então, assim, se vier em 51 dias, maravilha. Mas se vier, foi 62, você estava falando? 62? 62, isso. Poxa, tá ótimo também. Lógico, Acho que lógico. você foi da turma do Saca, né? Que tava 3 anos Foi. desempregado. Sim. Imagina, Sakamoto, o Vini, o Emanuel. Manuel, só tenho a agradecer essa turma. O pessoal fantástico, viu? Que coisa. Marcel. E, Aqui relembrando as histórias das lives, né? O Marcelzinho. Rick, lê isso! olha o chat, olha o chat. Olha o chat. É bonito demais, é muito bonito. E é engraçado porque, assim, eu também acho que Deus escolhe cada pessoa para entrar na turma certa. Sim, Tipo assim, era para você ter entrado na turma 9. com certeza. Provavelmente a turma 8 não ia ter o encaixe que teve, a turma 10 não ia ter o encaixe que teve para você. A sua turma era a turma 9. Acho que Deus é tão perfeito nesse ponto que é tão legal, assim, parece que vocês fizeram uma viagem em conjunto. E eu nunca vou esquecer, Renatão, que você chegou para mim, a gente tinha 85 dedicados especialistas. 85. Eu falei, minha meta é chegar nos top 100. Aí você falou, Rick. Você lembra disso? Sim, o quê? Porque daí a gente tá com 85. 15 a gente consegue. Se é para colocar uma meta, vamos subir. Daí na hora eu pensei, coloca 150, número redondinho. Mas daí na hora eu, não, 150 não, 151. Daí fica a homenagem pro teu pai também, né? Total, total. E assim, eu acho que até o final do ano dá para bater 151. Você é o 133? Com certeza, É, com é. certeza. Isso daí Vai. vocês batem fácil. Já bota 200 aí até o fim do ano. Eu não sei se minha agenda vai suportar tanta entrevista de dedicado especialista. Consegue. Tem que dar Opa! um jeito aí. Né? Mas é Então, bonito demais, assim, tipo, ver a dedicação de vocês, a turma nova, assim, acho que foi um marco para a empresa, assim, e um marco também para a comunidade. Pra você ter noção, tem gente de turmas antigas que fala, Rick, eu não sei o que foi que você fez, mas essas turmas novas estão vindo com um desejo de ajudar os outros, independente se é da sua turma ou não, mas com um desejo de estar fazendo análise no LinkedIn, de dar feedback na comunidade, fazer momentos que vocês estão fazendo no Google Meet. Pô, é bonito demais ver vocês fazendo isso, velho. É muito legal. E você é um dos líderes desse processo, velho. obrigado, obrigado. Parabéns. Não, mas Parabéns. isso aí é você que contagia também, tá, Rick? Não é só a gente, não. Né? E assim, voltando nesse processo, né? É aquela coisa. Agradeço a Deus, a São José, por ter conseguido essa vaga específica. Mas assim, sem a tua mentoria, talvez eu não tivesse conseguido. Porque eu não ia saber como contar as minhas histórias, que números pegar, o que eu fiz, o que eu não fiz, pontos fortes, pontos fracos, conhecimento mesmo. Eu me conhecer, né? Quando eu Total. fiz aquela parte lá do fleumático, melancólico, tal, daí eu me identifiquei como melancólico, total. E isso ajudou a explicar e entender algumas coisas, não só na vida profissional, na vida pessoal também. Perfeito. Perfeito. Ajuda muito, né? Tipo, o PRH vai além da carreira. Sim. Além de conseguir emprego. Acho que esse processo é realmente um marco de autoconhecimento para cada um. E também de confiança. De você ver, cara, eu posso. Sim, É, sim. talvez, assim, eu passei por um momento difícil, uma demissão, fiquei desempregado, tá, mas
pô, foi uma fase. Bola pra frente e eu consigo coisas boas. E me conte, como é que foram as entrevistas aí? Depois do PRH, melhorou muito? Melhorou muito. Antes do PRH, eu tinha feito acho que foram 2 entrevistas. Assim, eu fui tranquilo, mas aquela coisa, prolixo, vamos falando, sem se preocupar com o tempo do recrutador, vamos falando, e nenhuma das 2 eu tive resposta. Assim, zero, simplesmente sumiram no mundo. Depois do PRH, não. Fazia a entrevista, a recrutadora entrava em contato comigo, falava, algumas sim, outras não, lógico, né? Uma até me cumprimentou, né? Me agradeceu por eu saber contar as minhas histórias. Falou, nossa, você sabe realmente contar suas histórias, você sabe realmente explicar a sua carreira. Eu falei, pois é, né? Obrigado. Que massa, que massa. E nessa entrevista específica da empresa que você passou, como é que foi? Foi tranquila, que eu ali o recrutador era externo, então a entrevista foi direto com o gerente de TI, não foi nem com o RH, foi direto com o gerente. Aí contei toda a história, daí ele viu que eu tinha experiência tanto de analista de dados e engenheiro de dados, então foi uma entrevista 2 em 1, porque estava com as 2 vagas abertas. Que Só que maravilha. daí quando terminou, daí era uma quarta-feira, né? Até me despedi dele falando, tá bom, até semana que vem, né? Quarta-feira, vai entrevistar mais gente, tudo bem, né? Aí deu... Naquele dia ainda tive uma outra entrevista à tarde, mas que daí a recrutadora já meio que me dispensou, porque precisava de inglês, tudo mais, aí tudo bem, né? Aí a entrevista da manhã foi umas 11 horas. Quando deu umas 4h30, me mandou mensagem. E aí? Vamos trabalhar com a gente? Deu. Como assim? Não, mas vocês não vão falar com mais gente? Daí ele, o gerente gostou de você. Topa? Deu. Tá bom. Que coisa boa, mano. Daí, naquele momento, que nem naquele filme do Will Smith, Em Busca da Felicidade, que ele fala, né, no fim, aquele momento, aquele minuto foi o momento mais feliz da minha vida, né? Lá bem no fim do filme. Eu fiquei 1 hora depois de receber o sim, que eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu pulava, se eu gritava. Era uma mistura de sentimentos muito absurda. Assim, não dá para explicar. Não dá para explicar. E assim, só tenho a agradecer mesmo a tudo, a todos. Que bom, Renatão. Que bom. E te falar assim, eu tenho certeza que esse sentimento aí que você teve, óbvio que é diferente para cada um, mas se for somar a felicidade que todo mundo da comunidade teve quando você contou seu sim, eu acho que pode ser um termômetro aí do tamanho da sua felicidade também, porque Sim, tinha tanta gente torcendo por você, e você sabe disso. eu sei. Tanta gente. Não, Principalmente turma nova, assim. É impressionante como que o chat bombou da comunidade, vendo a sua história. É impressionante, sempre que eu falo da turma 9, como que você marcou várias pessoas. De verdade, ficou bem emocionado, assim, de estar te entrevistando, porque, para mim, você é um exemplo de determinação, um exemplo de dedicação, um exemplo de estar sempre ajudando o próximo, de falar uma palavra amiga para as pessoas não desistirem, de maturidade. Tem muita gente que é nova no PRH e, às vezes, muito ansiosa, né, e não entende coisas que são importantes aí que a gente vai aprendendo só com maturidade de carreira. Então, cara, você marcou muitas vidas. Muitas não, vidas obrigado. e o E seu também marcou muita gente, porque muita gente ficou feliz. não, eu só tenho que agradecer com todo mundo, viu? Porque assim,
E é uma família, não adianta. A gente... todo mundo tem um carinho um por outro. A gente vai continuar se falando, com certeza, todo mundo, muita gente. Foi fantástico, assim. Não dá para falar. Olha, quem ainda não virou dedicado especialista, vira para sentir esse sentimento, né, não? É mágico. E assim, a hora de todo mundo vai chegar. Todo mundo vai receber o sim, de alguma forma. Né? Se não conseguiu, é porque a hora não chegou, é porque a vaga certa não chegou. E aí continua seguindo o método, aplicando, estudando. Não está aparecendo a vaga. Pega para estudar alguma outra coisa junto, que algumas vagas estão precisando, estão querendo. Perfeito. Uma hora vai chegar. Perfeito. E aí, a hora que chegar a vaga, você vai estar preparado. Total. Sabe? Eu acabei maratonando o curso inteiro relativamente rápido, acho que... chegou uma hora que eu dei uma parada, mas foi rápido, assim, pelo menos 6, 7 primeiros módulos eu falei, não, pera, deixa eu ver isso aqui. Cheguei no módulo de entrevista. Eu não tenho nenhuma entrevista agora. Se dane, vamos ver, vamos assistir. Entrevista com o gestor ainda não tenho. Deixa eu assistir para já ver como é que é. Que bom. E assim, que bom. Assim eu fui indo. Que legal. E é uma coisa que, assim, ninguém tira de você esse conhecimento. Sim. Ninguém tira. E como você falou, né, tipo, é simples, mas até chegar nesse óbvio, demora um pouquinho. Então, para quem, principalmente, eu tô agora acompanhando a turma 11, né? Eu vejo muito vocês lá atrás. Pô, Rick, eu não tenho números, eu não sei minhas histórias. Putz, não dá para ter um currículo de uma página, não tem como fazer isso em 2 minutos e tal. Beleza, gente, calma. É normal, no início todo mundo... Não, porque a gente demora um pouco para entender o como funciona. E depois que você pega, justamente, você olha e fala, tá, é isso. Vira uma coisa tão óbvia. Total. Total. Você até quando vê são outras os dois pessoas... pilares, né? Os dois pilares. O PRH inteiro são 2 pilares. Histórias e comunicação. É isso, o PRH inteiro. Total. Então, tipo, você dominando isso, estando no quadrante dos dedicados, que a gente fala, né? Da teoria dos 4Ds, se a Gup falir, se vier outra ferramenta sem ser LinkedIn, se vier qualquer coisa, uma entrevista com IA, entrevista sei lá o quê, histórias e comunicação. 2 pilares. E pronto. Com certeza. Vocês estão preparados. Só muda justamente aonde você está apresentando. Mas o que você vai apresentar, como você vai se apresentar, é a mesma coisa. Pois é. Então, assim, que nem a gente falava, né? Você tem que conseguir se vender. Assim, você tem que saber se vender. A verdade é essa. E a gente não é treinado, não é ensinado sobre como nos vender profissionalmente. Ninguém ensina. E esperam que a gente aprenda, sei lá, na vida, por conta. Não. Você precisa de alguém para... Olha, é isso, 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 gente. E acreditar no método. E botar tudo em prática. Tudo. Colocar tudo em prática. Tem gente que vai fazer uma coisa básica e vai dar certo já rápido? Tem. Faz parte do processo. Mas, assim, tudo que está no PRH é muito bem pensado. Então, sim, todos os checklists lá que são colocados, na parte de atacar, de fazer network, de olhar não só para LinkedIn, como, olha o seu caso, grupo do WhatsApp, tem gente que talvez não está olhando para isso. Tem gente que talvez não está entendendo que você só precisa de um dia, às vezes. O processo pode demorar um dia. Então, sim, tem que treinar antes, tem que fazer outras entrevistas para você estar preparado para esse processo seletivo que pode ser de um dia, para não perder essa chance. Então... Exatamente. Porque a gente nunca sabe de onde que vem a vaga. Pode ser um grupo de WhatsApp? Pode ser do LinkedIn, Gup, Cato, um amigo. Tanto faz. Total. O importante é a vaga. Pode demorar uma semana. Só que se a pessoa, mesmo quem conseguiu rápido, se não tivesse, por exemplo,
os conceitos básicos de como se apresentar, pelo menos aquele básico do básico, não ia conseguir também. Então, seja a pessoa que, sei lá, conseguiu os seus recordistas em 1, 2, 5, 6 dias. Rapaz, a galera tá batendo recorde demais aí, viu? Tá impressionante. Não, Menos de 10 tem uma foi leva na 10, agora. né? Foi na 10, né, que foi, a menina Um levou um dia, dia. um dia na turma 10. Mas, não dá pra... aí entra assim, digamos que ela não tivesse pego o curso, a mentoria, ela teria conseguido essa vaga? Não dá pra saber. Não dá pra você ver. Não dá pra você ver. E ela é dedicada especialista 2 vezes, porque conseguiu em um dia e o segundo foi em 12 dias. Então, provavelmente o PRH ajudou aí nesse Sim. processo aí de 1, de 12, porque vai. Tem gente que não acredita, Renatão, mas realmente o gratuito é só a ponta do iceberg. O processo de autoconhecimento não tem no YouTube. O processo das entrevistas, feras, rica, cabeça ideia invertido, tudo isso não tem no YouTube. E a galera acha que tem, mas fala, cara, eu sei que tem 1.400 vídeos no YouTube. Tem mais aí, daqui a pouco a gente bate 1.500. Mas o que você precisa não tá no YouTube, tá no PH. E é organizado. Exatamente, porque são os diferenciais. É o que realmente vai te fazer a diferença na reta final da entrevista, do processo. Porque a apresentação, o LinkedIn, ajuda. Currículo, ok, certo? É só não ser aqueles currículo espalhafatoso de Canvas que as empresas vão acabar lendo, né? É só não ser um currículo de 80 páginas que o recrutador vai dar alguma atenção. Mas daí a pessoa vai chegar lá, não sabe se apresentar, não sabe contar suas histórias, não sabe responder do jeito certo e conciso para o recrutador, não vai servir de nada. Tá? Ajuda, lógico, alguém que tenha mais trejeitos pessoais, talvez ela consiga, só com o conteúdo gratuito que tem. Mas precisa, assim, E é possível, tem muita gente que manda mensagem, Rick, consegui meu emprego e tal. E eu fico feliz com isso. De verdade, assim. Mas eu espero que um dia a pessoa possa entrar no PRH, para ela ver o que ela deixou de lado do autoconhecimento, do atacar, até processos de negociação de proposta. Às vezes a pessoa poderia, tipo, tem uma aula no PRH que já paga o PRH inteiro. A aula de negociação de propostas. Se a pessoa fizer passo a passo. Então é um investimento, né? É um investimento que dá retorno. Eu acho que o seu salário foi maior do que as parcelas do PRH, né? um pouquinho maior. Dá para pagar as parcelas. Dá para pagar as parcelas. Então é um investimento que dá retorno. Dá retorno. Sim. Se a pessoa se dedicar. E aí eu queria até, Renatão, até para a gente já ir finalizando, porque você já foi dando vários insights aqui de o que foi o seu acerto, talvez um aprendizado na jornada. Mas eu queria, se você se sentir confortável, tá? Um pouco da sua experiência, me ajudar com um puxão de orelha para a turma 9 e outras pessoas, talvez da 10, enfim. O que tá acontecendo? O PRH tá aumentando, a comunidade está crescendo. Sim. E aí, tem algumas pessoas que chegam tipo, e falam assim: gente, quero saber quantas pessoas aqui já conseguiram emprego. Na turma 9, acho que foram mais de 30. Eu acho que, sei lá, não sei quantos foram, não, mas dos cálculos que a gente tava vendo aqui, uns 35, sei lá. E obviamente vai ter gente que ainda não conseguiu emprego. É óbvio. Eu não sou marqueteiro de falar que todo mundo vai conseguir emprego. Porque depende da dedicação de cada um. Depende de cada. E você foi uma pessoa que sempre se dedicou em todos os plantões de dúvidas. Uhum. Todos os plantões de dúvidas. E aí, eu não sei se você viu recentemente, mas teve uma coisa lá na turma, e da turma nova falando assim: gente que ainda não conseguiu emprego. E algumas pessoas colocando isso: eu não consegui ainda. Quantas daquelas pessoas estavam participando semanalmente dos plantões de dúvidas? Pois é. Teve várias pessoas que eu vi que a gente participava das lives, plantão de dúvida, diário, semanal. Aí, de repente, a pessoa reclamando no grupo: gente, não sei fazer o meu currículo. Mas, gente, a gente já está
já está mais de um mês. Eu entendo quando a pessoa, por exemplo, está empregada, está procurando uma recolocação, que aí não vai ter tempo. Ok. Total. Mas algumas pessoas que eu vejo estão desempregadas. Ok, cada um tem o seu tempo, cada um tem os seus afazeres, tudo mais. Poxa, se não consegue se dedicar o tempo que tecnicamente seria do trabalho para poder estudar um método, a hora que conseguir um emprego, como é que vai fazer com a vida? Total. Total. Então, eu nas primeiras semanas, principalmente, eu assumi o curso como se fosse um emprego. Tá bom, vou começar a ouvir as aulas, a ver, a treinar, a fazer as anotações. Das 8 da manhã, parava para o plantão de dúvidas, depois do almoço continuava e até umas 6, 7 horas da noite. Por quê? E você Depois, tá com todos os plantões. E tem gente que não aparece. Eu fico impressionado nisso. Cara, você tem a possibilidade de ter um momento ali comigo, que eu posso analisar o seu LinkedIn, que eu posso olhar a sua planilha, que eu posso olhar o seu currículo, que eu posso te falar a estratégia de quebra de objeção que você pode fazer. E as pessoas não vão. Eu não entendo isso, não, Renatão. Também não consigo entender, viu? Assim, tem muita gente que participa por questões que a gente não sabe, não consegue ainda a recolocação, né? O cargo que não sei, mas tem gente que simplesmente a gente nem vê participando do grupo, não vê participando dos plantões de dúvida, de nada. Daí você fala, tá. Aí de vez em quando dá um oi. Daí você fala, tá, quem que é esse daqui? Pois é. Pois é. E se você for parar para pensar, pensando na sua turma, na turma 9, a maioria dos mais ativos já estão empregados. Sim, a grande maioria. Se eu puder chutar aqui um número, 90% já está empregado. Sim. 90% já está empregado. Tá, e é o que você falou, vão ter pessoas ali que estavam ativas e talvez ainda não conseguiram. Provavelmente é algo voltado para as objeções, que eu acho que vale a pena a pessoa revisar. Que foi um processo que você fez, né? Tipo, vou parar um tempo para fazer meus cursos aqui técnicos. E massa. É uma estratégia de quebra de objeção. Tá dentro do método isso também. Faz sentido você parar um tempo para isso. Às vezes tem gente que vai parar um tempo e fala assim, poxa, não consegui aquela vaga por causa do inglês. Eu vou focar aqui no inglês. Você sabe que é uma objeção. Foca um tempo no inglês. Beleza. Então cada um tem um processo nessa jornada. E por isso que eu falo que 51 dias é só uma homenagem. Não é uma coisa que todo mundo vai conseguir. Porque cada um tem as suas histórias e tem histórias até para serem construídas, talvez, dentro do PRH. Mas a pessoa não participa dos plantões, não se dedica, não assistiu todas as aulas e ficar reclamando, aí a pessoa é um descarado mesmo. Descarado. É um dedo descarado, né? Não, mas não. Sei lá, não dá para entender. Mas, assim, cada um tem a sua vida. A gente não sabe se às vezes a pessoa tem algum caso que impeça de conseguir. Não, né? Mas, poxa. Mas assim, o ponto aqui, de verdade, eu acho que é importante a gente ter empatia com as pessoas, porque realmente, como você falou, a gente não sabe a realidade da pessoa, não sabe o que a pessoa enfrenta. Não é porque ela está desempregada que ela vai ter 100% de tempo livre, é óbvio que não. Todo mundo tem suas responsabilidades. Mas aqui eu acho que fica um recado para aquelas pessoas que às vezes estão na postura mais de reclamar ou de colocar empecilhos, e não de ser propositivo e falar assim, o que eu tenho o poder da autorresponsabilidade, né? O que eu tenho que fazer para poder mudar esse cenário? O que eu estou deixando de fazer que está impedindo ter esse ponto ali? O que eu poderia estar repriorizando para poder conseguir? Porque não é só comprar o curso que vai conseguir emprego. Por isso que o nome é dedicado especialista. É dedicação. Tem que se dedicar, pô. É chato, cansa, mas tem a comunidade, tem eu lá nos plantões de dúvidas semanais, tem um bocado de coisa que para acelerar o resultado da galera. Não, e tinha dias que eu entrava no plantão de dúvida, sem dúvida, eu falava, tá bom, não tenho nada para perguntar, mas estou aqui. Então, às vezes, a pessoa pode até achar que está sem dúvida, mas aí alguma coisa que alguém fala, você fala, é verdade. Ou, no meio, pode surgir uma dúvida, e a pessoa acha que talvez esteja tranquila. Total. Mas não. E assim, faz parte, é 1 horinha por semana. No começo, todo dia, que é o
o mais intensivo. Poxa, consegui dedicar 1 horinha por semana. Ah, não, pera, deixa eu reorganizar os meus compromissos aqui para esse pedaço, esse horário, eu consegui ter com o pessoal. Sabe? Mas faz parte. Faz parte. Mas assim, o que me conforta é que a minha parte eu estou fazendo. Sim. Eu sei que os dedicados especialistas, a parte de cada um fez. E eu não sou pai de ninguém para poder ficar carregando as pessoas no colo. Estou aqui, tipo, de verdade, assim, pô, entregando um método que dá resultado, gera resultado rápido, com muito conteúdo. Tem um passo a passo. A maioria das pessoas não fazem tudo. E tá tudo bem também, se não fizer, vai de cada um. Cada um é adulto para poder avaliar e se dedicar. E de verdade, se a pessoa fica chateada com esse puxão de orelha, pensa que é um puxão de orelha do bem. Às vezes a gente precisa disso na nossa carreira. Né? Quantos puxões de orelha eu dei para vocês dentro do PRH? Para vocês falarem, seus descarados, vocês estão sendo discretos, valoriza essas histórias. Né? Eu acho que eu fiz um desse com você, não foi no LinkedIn? Que eu falei, Renatão, você não tá botando uma competência aqui. Alguma coisa assim, mas também já não lembro mais. Mas teve, ixi. Puxão de orelha seu, a gente fala, tá bom, tô aprendendo, calma. Calma, Rick, não me bate. Não me bate. Não, mas faz parte, é aprendizado, Total. E Total. você, pela sua experiência, você tem justamente essa visão de, olha, você tá faltando isso, tá faltando aquilo. Que a gente, como está aprendendo, ainda está vendo o método, mesmo que por mais dedicado que a gente fique no aprendizagem, a gente não vai conseguir pegar tudo. Pois é. E outra, eu tô sempre entrevistando os especialistas para ver se tem algo diferente ali para aplicar no método, algum conselho diferente e tal. Porque eu tô sempre ali. Gente, ó, isso aqui funcionou para o Emanuel, isso aqui funcionou para o Renatão. Por exemplo, daqui, já sai uma coisa boa para outras pessoas. Olha grupos do WhatsApp. Tem Sim. grupos de WhatsApp de vaga, tem grupos no LinkedIn de vaga, tem grupos no Facebook, tem gente que não usa mais de vagas. Teve uma dedicada especialista que conseguiu emprego pelo Instagram. Instagram. Quer dizer, o emprego vem de qualquer lugar, gente. Total. Não dá para saber. Total. Renatão, cara, muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo, de verdade. Eu tava esperando muito essa entrevista. Saber que teve toda essa questão com o São José, pô, me marcou ainda mais. Enfim, eu tive uma experiência recente com São José que foi marcante. E aí é basicamente uma confirmação, talvez, de São José falando, Rick, reza mais por mim aqui, ó, pede mais para os alunos aqui. Porque tem uma conexão muito forte aí com o seu trabalho, com a questão do São José também. Então, de verdade, Renatão, obrigado por isso mesmo. Obrigado demais. E obrigado por você ser um dos caras que você marcou minha vida, cara. De verdade. Você... Não só a minha vida, eu fico emocionado, mas não só a minha vida, como a vida de muitos dedicados especialistas, eu tenho certeza. Outros futuros dedicados especialistas. Provavelmente pessoas vão assistir essa entrevista também e falar, cara, depois da entrevista do Renatão, tomei vergonha na cara, tudo. E conseguiu meu emprego. Então eu tenho certeza, cara, que você é uma pessoa do bem. Vão vir coisas boas para você. Eu te desejo tudo de melhor, de verdade mesmo. Não, eu aqui tenho que agradecer, Rick, pela oportunidade, pelo ensinamento, pelos puxões de orelha, pelo teu tempo com a gente, porque, assim, sem o PRH a gente não ia conseguir. Eu digo isso por mim, por outros, da turma 9, 8, 10, 11. A gente não ia conseguir. Pelo menos, assim, não num tempo tão rápido, mesmo não necessariamente dentro dos 51 dias, que é homenagem para o teu pai, é uma meta, a gente não ia conseguir. Talvez se eu tivesse naquele dia, naquele terceiro dia que se abriu as inscrições, eu falasse, não, vou tentar por conta. Eu ia estar empregado? Eu não sei. Talvez não. Talvez eu tivesse, poxa, se eu tivesse ouvido aquele Rick lá atrás, eu tinha conseguido. Então, assim, só tenho muito, muito, muito realmente agradecer a todos vocês, a Renata, todos os teus estagiários por, ajudar a gente. Que bom, cara. Vocês fazem, não é apenas
um curso, é uma mentoria, é uma vivência, um aprendizado, tanto na parte pessoal, profissional, é tudo. Que bom, Renatão. Que coisa boa. Para quem ainda não conseguiu a vaga, cara, não desiste. Não desiste. Teve um dia ruim, putz, recebi um não, recebi 2 não, tô desmotivado. Vai esparecer, mas no dia seguinte não deixa te contagiar. Não deixa esses dias ruins te domarem. Que aí vai demorar mais ainda. Total. Ô, Renatão, se alguém quiser se conectar com você no LinkedIn, elas podem mandar mensagem de conexão? Com certeza. Com certeza. Boa, é o Renato Chimbras. Isso. Agora você sabe de qual, né? Agora eu sei. Tem que saber para poder passar para as pessoas. Cara, obrigado não precisa. mesmo. De verdade. Desculpa atrapalhar seu trabalho. Eu sei que o seu chefe aí deve estar na loucura querendo falar com você. Não, tá tranquilo agora. Tá tranquilo. Isso aí mostra que você é importante, tá vendo? Já chegou chegando. Opa, com certeza. Bom demais, Renatão. Sério, parabéns. Acho que espero que o RH seja um divisor de águas na sua carreira. E quem sabe um dia a gente se veja na CRH, junto com o Emanuel, Sakamoto e tal. Eu ia ficar muito feliz de te ver lá dentro, tá bom? Tomara. Boa, Renatão. Um abraço, cara. Tchau, viu? Tchau, pessoal. Tchau, Riquet. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você está se dedicando e é uma prioridade para você conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então faz o seguinte, vai aqui na descrição e no meu comentário fixado também, para você se inscrever e participar do próximo curso gratuito do Emprego 51 Dias. Lá a gente vai dar vários presentes, materiais, análise de LinkedIn, vai ter muita coisa para que você possa entender exatamente como melhorar sua GUP, melhorar o seu LinkedIn, como passar nas entrevistas e conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então, vai aqui embaixo e já se inscreva no nosso próximo evento.